Boa tarde, meu nome é Catsilene Pereira Santiago, eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Eu hoje estou aqui, louca de frio na minha cidade, atacada também um pouco da alergia, estou até meio avermelhadinha, com o rosto quente por causa da alergia, e decidi hoje gravar um vídeo que eu estou desde sábado para gravar. Sábado, enquanto eu tomava chimarrão, um vídeo me apareceu sobre a tabuada pitagórica, e nessa tabuada pitagórica, também é conhecida como tabela pitagórica, nós temos uma relação de J igual a I vezes J, onde I seriam os elementos que são os números da coluna, que na coluna vertical, que é bem na coluna ali, no sentido vertical, e J seriam os elementos, os números no sentido horizontal. E existe essa relação de um número da coluna vezes linha. Então, números de 1 a 10. E que a pessoa vai multiplicando e vai percebendo que cada tabuada que a pessoa faz, ela não precisa utilizar todos os resultados, porque as outras tabuadas anteriores, o resultado já aparece ali. Mas o que me chamou a atenção foi que a moça do canal, que se não me falha a memória, o canal era Educa Mais, ela mencionou que na diagonal principal, onde tem números de quadrados perfeitos, onde a sequência inicia mais ou menos assim com 1, 4, 9 e assim sucessivamente, nessa diagonal principal, ali os números não repetem-se, como nas outras. Que nas outras, por exemplo, repete-se o número 2, ou repete-se o número 3, e nessa diagonal principal não. Então, que ali não existia uma relação. E eu decidi pausar o vídeo e observei, eu digo, não, mas tem uma relação. Eu pausei o vídeo justamente porque eu estava enxergando uma relação. Eu digo, existe uma relação aqui, uma relação entre as diferenças. Eu digo uma relação que eu vou dizer que tem uma PA aqui, como se fosse uma PA, onde a diferença vamos supor, do A2 menos o A1 tem um resultado. Este resultado da diferença de A2 menos A1, eu somando com 2, eu vou encontrar o próximo número. Então, eu encontrando o próximo número, aí o número na sequência será sempre o valor que eu encontrei lá da diferença de A2 com menos A1, mais o 2, eu diminuí, por exemplo, 4 menos 1, 3. 3 mais o 1 dá o A2, deu 4, mas só que esse resultado 3, eu somando com 2, dá 5. O 5 mais o A2, o valor do A2, que é 4, eu encontrei o 9. 5 mais 4, 9. E o 9 era o A3. Aí o valor do 5 mais o 2 dá 7. 7 mais o 9 me dava o próximo número, que ali me dava 16, se não me falha a memória. 16 na diagonal, esses números resultados na própria diagonal. E aí eu observei, existe sim uma relação da diferença entre os elementos mais 2. E esse mais 2 eu chamei de uma razão fixa, que é uma razão fixa em cada um desses, juntamente com dos resultados do resultado da diferença. Aí isso me despertou a curiosidade. Eu digo, existe essa relação, esta relação também repete-se dessa diferença entre as outras diagonais. Só que o que eu observei? Nas outras diagonais, não há o mais 2 ou menos 2, se a pessoa encontrar descendo da esquerda para a direita mais 2, ou da direita para a esquerda é menos 2. Nas outras diagonais, não acontece desde o A1 como mais 2, porque nunca não fecha na diferença de A2 menos o A1, a diferença entre eles, mais 2, não completa o número seguinte. Aí tem que haver uma compensação, porque na diagonal principal, 4 menos 1 igual a 3, o 3 mais o 2 dá 5. E 5 mais 4 dá 9. Dá o número seguinte. Dá bem direitinho, sempre somando 2 a cada resultado. E nas outras diagonais que não são a principal, tem que acontecer um ajuste entre o A1 e o A2
para que aí sim, depois, a razão torne-se 2, adicionando 2 em cada um dos termos. A cada resultado dá o termo seguinte. Aí eu observei, eu digo, é só na diagonal principal que temos aqui uma razão desde o A1 até o término de mais 2. Nas outras tem que haver um ajuste. Esse ajuste, depois que é feito, acontece o mais 2. Então, existe uma relação. Eu ainda observei que cada diagonal, uma é ímpar, na sequência a outra é par. Aí vai intercalando entre ímpares e pares. Então, são relações dentro da própria tabela pitagórica. Aí, então, eu decidi fazer uma pesquisa. Eu digo, quais foram os outros matemáticos que fizeram uma análise nessas diagonais de Pitágoras, da tabela de Pitágoras? Aí eu decidi, eu amo pesquisar, que a minha inteligência artificial, que aparece no meu WhatsApp, é, é a AI, que ali aparece Meta AI, que é a IA, e eu pesquisei. Aí eu perguntei para ela, Meta, referente à tabuada da tabela pitagórica, a tabuada pitagórica, quais os matemáticos que já analisaram uma relação de PA, onde a razão entre A1 menos A2, que eu obtenho um resultado, esse resultado eu somo 2, e o valor que der, eu somo com o número seguinte e vai me dar o próximo. Aí ela pegou e disse que outros matemáticos já haviam estudado. Justamente os pitagóricos estudaram, Pitágoras desenvolveu essa tabela e o grupo dele, de alunos, os seguidores pitagóricos, estudaram essas relações chamados de números figurados. E dentro dessa relação também números figurados, outros matemáticos como Fermat, se eu pronunciei corretamente, Gauss também, eles analisaram, estudaram. Gauss começou a analisar aos 7 anos essas relações da tabela, que é a tabuada diagonal, tabuada 10 por 10, pitagórica, e também nas diferenças finitas, Isaac Newton e Charles Babbage. E o Charles Babbage é o considerado o pai do computador, e ele utilizou isso para nos cálculos da máquina diferencial. E na matemática moderna é chamada isso de PA de segunda ordem. Então, eu fiquei bem feliz, porque eu fiz essas análises, e até então eu não sabia desses outros matemáticos que também analisaram esse estudo de Pitágoras, porque me chamou a atenção, eu digo, a maneira como Pitágoras organizou, e existe esta relação. E eu enxerguei a relação partindo enxergando a questão da relação da diferença, a soma, e dentro de um conteúdo de PA. E foi tudo muito rápido. E eu decidi pesquisar para saber quem também já tinha feito este tipo de análise. E é muito comum qualquer pessoa que comece a analisar a tabela enxergar estas relações. Mas como me despertou a curiosidade, o interesse, eu fui pesquisar, eu achei riquíssimo. Riquíssima esta análise e riquíssimo também o resultado da pesquisa. Porque eu aí fiquei o nome, por ser tabela de Pitágoras, né, pitagórica, eu sei que é de Pitágoras. Mas, além dele e os seguidores dele terem analisado, Isaac Newton, Charles Babbage, fiquei conhecendo o nome do pai do computador, assim como também Fermat, Gauss. Gauss eu já conhecia um pouco estudando a história dele, a história da matemática. E também aí, dentro da matemática moderna, quando eu vi o tema, ou como eles denominaram, essa análise de P, chamam esta relação de PA de segunda ordem. Então, que ali em toda a diferença de elementos, mais uma constante, tem aí uma constante que tem uma relação de segunda ordem. E eu fiquei muito feliz e desejei gravar o vídeo para compartilhar esta minha análise, a minha pesquisa e a minha curiosidade. Então, eu agradeço muitíssimo a Deus por conceder sempre essa oportunidade, não só a mim, mas concede a todos aqueles que querem e pedem mais conhecimento, que tenham capacidade de discernimento intelectual,
que é o que eu peço para mim e peço para todos aqueles que assistirem este vídeo e que crerem que a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, vem de Deus e é Deus Pai. Ele é o nosso arquiteto principal, o nosso engenheiro principal e a nossa engrenagem principal. Pelo menos a minha é. Eu digo que ele é o arquiteto de todo conhecimento e a fonte de todo conhecimento do universo que existe no universo, na criação e que existe em mim. Que Deus abençoe vocês.